Paz e graça a todos. Você sabe o que é nascer de novo? Você sabe o que é o novo nascimento? A doutrina espírita, por exemplo, diz que novo nascimento é a reencarnação e que Jesus ensinou a Nicodemos a reencarnação lá em João capítulo 3. E nós vamos ver tudo isso daqui a pouco. Primeiramente eu quero falar com você a respeito da veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não se contradiz em momento algum. A palavra de Deus ela é entrelaçada para que você tenha o entendimento correto daquilo que Deus realmente quer te ensinar. E ela é toda inspirada pelo Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse. E falando a respeito disso, o apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação e nem foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro está fazendo uma referência ao Velho Testamento. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos aprenderam a palavra de Deus diretamente com Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra viva de Deus juntamente com os apóstolos e discípulos. E posteriormente vem o apóstolo Paulo, que aliás 13 livros do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. E lá em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Lá na igreja de Corinto, tinha um pessoal que dizia que Paulo era muito duro pelas cartas e que pessoalmente ele era uma pessoa completamente diferente. E Paulo vai mostrar para eles que as cartas que ele escrevia eram inspiradas, ou seja, foi o próprio Jesus que inspirou ele a escrever essas coisas e que o próprio Jesus é que falava a elas. E onde é que ele diz? Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, ele fala assim, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu falo a vocês, eu escrevo a vocês, inspirado pelo Espírito de Cristo que habita em mim. E onde é que Paulo fala isso daí? Lá em Gálatas capítulo 4, Paulo fala que, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o que é que Paulo está dizendo? As palavras que eu digo a vocês, as palavras que eu escrevo a vocês, é o Espírito de Cristo quem está fazendo isso através de mim. Em Jeremias capítulo 1, Deus diz o seguinte: vistes bem porque eu velo pela minha palavra para a cumpri-la. Ou seja, Deus está de olho em tudo aquilo que ele escreveu, para que essa palavra se cumpra. Isaías capítulo 55, versículo 11, lá Deus está dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, a palavra de Deus ela só prospera naquilo para que Deus enviou. Se você pega essa palavra ou se você aprende essa palavra de uma maneira distorcida, é óbvio que Deus não tem compromisso algum com essa palavra.
O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz assim, pois virá tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada os ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Ou seja, o que seria esses mitos aqui? Fábulas compostas, ou seja, histórias compostas de uma forma completamente fora da palavra de Deus e ensina para as pessoas. E tanto aquele que está ensinando como o que está aprendendo, você vai ver daqui a pouco que já estão condenados. Não existe solução. Então Jesus ele veio para quê? Para nos trazer a vida eterna através da palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que o apóstolo está dizendo. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Olha agora, muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. O que quer dizer isso? O que é essa imoralidade vergonhosa? É exatamente a distorção da palavra de Deus. Isso é uma vergonha, fazer algo dessa forma com a palavra de Deus. Distorcer a palavra de Deus, tirar a palavra de Deus do contexto e ensinar as pessoas. E ele está dizendo que a destruição ela virá sobre essas pessoas. E por causa deles, o caminho da verdade será o quê? Difamado. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Ou seja, qual é o leite não falsificado? A palavra de Deus. Pedro chega a chamar de leite, para que você se alimente, ou seja, você nasceu de novo, você precisa da palavra de Deus para se alimentar, você precisa da palavra de Deus para crescer espiritualmente. E agora vem o argumento que Nicodemos tem com Jesus, lá em João capítulo 3. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção. E no final você verá se isso tem alguma coisa a ver com reencarnação, conforme ensina a doutrina espírita. E havia entre os fariseus, no versículo 1, João 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse aqui é o versículo usado pela doutrina espírita, por exemplo. Quando Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, eles dizem que isso é uma referência à reencarnação. Mas vamos continuar. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então é óbvio que Nicodemos não ia entender nada a respeito do novo nascimento, mesmo porque Jesus estava no início do ministério dele. Em João capítulo 1, Jesus escolhe os apóstolos, e em João capítulo 2 aparece ali o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia,
E Jesus sai de Caná da Galileia e vai para Jerusalém, onde ele tem esse encontro com Nicodemos. Então ninguém, não é só Nicodemos, qualquer um que ouvisse a respeito disso não iria entender de forma alguma, porque esse era o princípio, era onde Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Os apóstolos, por exemplo, quando Jesus ele fala que necessário vos é nascer de novo, os apóstolos entenderam perfeitamente isso. E os apóstolos sabiam que esse nascer de novo não tinha nada a ver entrar em um ventre novamente e nascer. Ou seja, eles entenderam que isso não significava reencarnação. Por quê? Porque décadas depois, olha o que João escreve lá no capítulo 1, versículo 12. Primeiro ele começa assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele está falando aqui a respeito de Jesus, que todos os que receberam Jesus, foi dado a essa pessoa o poder de ser feito filho de Deus. Por quê? Porque Deus até então, Deus era pai da humanidade, ou é pai da humanidade no sentido de criação. Então ele criou, então nesse sentido ele é pai. Mas para que você se torne filho de Deus, você precisa receber Jesus. Você precisa entender o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Dessa forma você passa a ser filho de Deus, como Paulo relatou lá em Gálatas capítulo 4, que nós recebemos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus envia aos nossos corações o Espírito de seu Filho. E João diz, deixa eu repetir aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, presta atenção, nem da vontade da carne e nem da vontade do varão, mas de Deus. O que é que ele está explicando aqui? Não precisou ir novamente num ventre para nascer de novo. Não nasceram da vontade do varão. Aqui ele está falando de quê? De sexo. Está falando exatamente isso. Não, nasceram de Deus, ou seja, nasceram do alto. Isso é uma obra que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. E o Pedro, ainda lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lá no versículo 23 ele diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então Pedro também, além de João, está deixando claro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, ele está falando de homem, ele está falando de ser humano. Eu não vou precisar me tornar um outro ser humano. Ele está dizendo aqui, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então os apóstolos entenderam perfeitamente o que era nascer de novo. E Nicodemos, naquele momento, ele não podia de forma alguma entender essas coisas. E se você ler lá João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, é óbvio que ali está resumido. Então nós não sabemos quanto tempo Jesus passou discipulando Nicodemos. E eu acredito que Nicodemos entendeu. Por quê? Porque lá em João capítulo 19, ele aparece juntamente com José de Arimateia, um senador na época, e traz ali 100 aratéis de perfume para usar no sepultamento de Jesus. Então veja bem, se por um lado ele foi até Jesus à noite com medo dos judeus, por outro lado, lá em João 19, ele vai no enterro de Jesus. Então quer dizer, acabou aquele medo de Nicodemos. Então por isso que eu disse, eu acho que
nesse caso, ele entendeu o que seria o novo nascimento. E por que é que ele não podia entender naquele momento? Porque ele era um homem natural. Ele era um homem completamente natural. Ele era nascido da carne, então ele era carne. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo ele fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Era exatamente isso que estava acontecendo com Nicodemos, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, até então, ninguém tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, nessa conversa com Nicodemos. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido enviado ainda. Então, naquele momento em que Jesus está conversando com Nicodemos, naquela época só existia um que tinha o Espírito Santo habitando nele, João Batista. Porque a palavra diz que João Batista ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então ninguém mais podia entender. Então Jesus podia falar com Nicodemos, podia falar com qualquer um, com um dos apóstolos. A princípio eles não iam entender de forma alguma. Então essas coisas do Espírito de Deus é óbvio, ela só vai se discernir espiritualmente. No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então preste atenção numa coisa. Jesus sai da Judéia, vai para Galiléia, isso já no capítulo 4, quer dizer, no capítulo seguinte. Ele sai da Judéia, vai para Galiléia e no meio do caminho ele encontra, lá no poço de Jacó, uma mulher samaritana. E ele diz para ela: dá-me de beber. E a mulher disse: como sendo tu um judeu, pede de beber a uma mulher samaritana? E Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede água, lhe pediria e ele lhe daria água viva. E ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha aqui a tirar. Olha o que Jesus disse para ela. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo para ela? Ele não está falando da água literal. Então ele está falando de ensinamento da palavra de Deus. Então aquele que não nascer da água. Vamos lá em Apocalipse 21, versículo 6. Olha o que Jesus está dizendo. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isso é o que? Ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é água viva. Então é esse ensinamento. Lá, falando a respeito da igreja, lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo fala assim: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina a palavra de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo habitando em si, vai ser como Nicodemos, não vai entender coisa alguma. João capítulo 14, versículo 26, Jesus ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu disse. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. O entendimento correto da palavra de Deus
só vem através do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo. E João, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 27, olha o que João diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Aqui não é que você não tem que aprender a palavra de Deus com ninguém. O contexto aqui é a unção que você recebe do Espírito Santo, e o pregador da palavra, o pregador verdadeiro, aquele que está te ensinando a palavra de Deus dentro do contexto correto, ele é inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus que habita no cristão, naquele que já recebeu a Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo vai ensinar a essa pessoa o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então é isso que João está dizendo. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. E nós vemos um grande exemplo disso em Pedro, por exemplo. Pedro, completamente acovardado, nega Jesus 3 vezes. E logo após a promessa de Jesus em João 14, 26, que ele fala do Consolador que o Pai enviaria em meu nome, lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, Pedro é cheio do Espírito Santo e fala de Jesus intrepidamente, sem medo de nada. Pedro foi preso, foi açoitado, sofreu de todas as maneiras, e a história diz que ele chegou, na morte dele, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se Pedro fosse um homem carnal, um homem natural, ele teria se acovardado da mesma forma que ele fez quando ele negou Jesus. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. E logo após a descida do Espírito Santo, Pedro se torna completamente intrépido. E isso aconteceu com ele e com todos os apóstolos e discípulos que eram cheios do Espírito Santo. Então Jesus, ele diz no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, é um homem natural. Ele não vai compreender as coisas do Espírito de Deus de forma alguma. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você perceber lá no capítulo 6, no versículo 6 de João 3, você vai ver lá que quando Jesus diz, e o que é nascido do Espírito, esse Espírito vai estar com E maiúsculo. É uma referência ao Espírito Santo. É Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que você recebe a Jesus como o Senhor da sua vida, o teu espírito, ele é vivificado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, vivifica o nosso espírito, e você passa a andar em espírito e em verdade. E a palavra de Deus, ela deixa bastante claro que Deus, ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E somente aquele que recebeu a Jesus, somente aquele que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, que entendeu verdadeiramente qual é o significado da vinda de Jesus e o recebe como Senhor, este sim. Este, ele vai andar em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, ele vai falar daqueles que são carne, daqueles que andam de acordo com a carne. Ele diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, ele anda de acordo com aquilo que o mundo lhe ensina. E lá, depois quando Paulo chega em Gálatas, prosseguindo isso aqui, lá no versículo 22 de Gálatas 5, ele diz assim, mas o fruto do Espírito, ou seja, que Espírito? Do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E ele diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, presta atenção, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então está bastante claro. Então depois de Jesus dizer, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, no versículo 7 ele vai dizer, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Para que não fique um vídeo muito comprido, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em duas partes e eu vou postar os dois de uma vez só. Antes eu quero que você faça o seguinte, você pode também ajudar a divulgar a ID, você pode praticar o ID que Jesus disse, ID pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De que forma? Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho para você ir recebendo os vídeos, mas o principal de tudo, compartilhar dos vídeos. É assim que você vai ajudar a ir e pregar o evangelho. Te aguardo no próximo vídeo e nós vamos ver algo fantástico, por assim dizer, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Nós vamos ver o restante desse ensino de Jesus sobre o novo nascimento a Nicodemos.